Olá, boa noite. Mais de 20 milhões de veículos novos deixarão de ser vendidos este ano no mundo por causa e por falta de compradores. Isso depois do setor financeiro, foi agora a vez da indústria automobilística sentir os efeitos da crise econômica mundial. Com ociosidade de até 30%, as montadoras emitiram empregados e até fecharam fábricas. A General Motors, símbolo do capitalismo americano, perdeu o posto de maior montadora do mundo e está por um fio. É a mais impactada pela crise e, como outras, está envolvida numa dura discussão sobre o que fazer para reconquistar o consumidor e se reerguer. É o tema que nós vamos tratar no Roda Viva de hoje. O nosso convidado é o economista Jaime Ardila, presidente da General Motors do Brasil e Mercosul. Você vê a entrevista em 30 segundos. O nosso convidado de hoje, Jaime Ardila, passou parte da sua carreira profissional na General Motors, trabalhou em vários países e viveu de perto as mudanças, as crises, os acertos e os erros que ocorreram na indústria automobilística mundial nas últimas décadas. Jaime Ardila nasceu na cidade de Pereira, na Colômbia, em 1955. Fez 53 anos e tem graduação e mestrado em economia. Começou sua carreira no Banco Central da Colômbia em 1981, até entrar na General Motors colombiana em 1984. Nos anos seguintes, trabalhou na GM em Nova York, Europa e em vários países da América Latina. Desde 2007, é o responsável pela região do Mercosul, que inclui as operações no Brasil. Em mais de 20 anos de trabalho na GM, Jaime Ardila acompanhou as mudanças ocorridas no mercado automobilístico mundial, de tempos em tempos, envolvido em algum tipo de crise. Dessa vez, foi a pior delas. Desconfiança e falta de crédito criadas pela crise financeira mundial atingiram em cheio as montadoras. Com números negativos, a indústria teve uma reação em cadeia, reduzindo a produção e demitindo empregados em todo o mundo. Nos Estados Unidos, as 3 gigantes americanas, GM, Chrysler e Ford, tiveram seus piores resultados desde 1976, quando a primeira crise do petróleo afetou duramente o setor. A situação agora é mais grave na General Motors. Em fevereiro de 2009, ela teve uma queda de 53% nas vendas, comparando com fevereiro de 2008. Criada há um século, a GM se manteve na condição de maior montadora do mundo nos últimos 77 anos. Perdeu recentemente essa posição para a japonesa Toyota, que, apesar disso, também amarga prejuízos e previsões sombrias. Com prejuízos acumulados nos últimos anos e ampliados com a crise mundial, a situação da GM só não foi mais dramática até agora por conta da boa atuação de suas fábricas nos mercados emergentes, incluindo o Brasil. A GM brasileira atua no país desde 1925 e, como as demais montadoras, se beneficiou nos últimos anos da economia em crescimento e do câmbio favorável, até a chegada da crise. Agora, num horizonte de incertezas e na busca de mais ajuda e incentivos governamentais, as montadoras em todo o mundo procuram se reestruturar e descobrir o quanto antes que tipo, tamanho e preço de automóvel elas terão de produzir para atrair de novo os consumidores e recuperar suas vendas. E os nossos convidados aqui para entrevistar o presidente da General Motors do Brasil e Mercosul, Jaime Ardila, nós convidamos aqui o José Eduardo Favaretto, que é economista, nosso convidado nesse momento, e consultor da indústria automotiva. Conosco também Vicente Alessi Filho, diretor de redação da revista Autodata. A jornalista Cleide Silva, repórter do jornal O Estado de São Paulo. E o Marcos Vinícius Gassis, que é diretor da revista Auto Esporte. Conosco está aqui também o cartunista Paulo Caruso, para registrar com seus desenhos os momentos mais importantes aqui do nosso programa. Aí já estão alguns. E também conosco a nossa colega, a repórter Carmen Amorim, que vai apresentar aqui as perguntas encaminhadas ao programa através do nosso endereço eletrônico.
O Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo aqui pela internet, às 6h30 da tarde, e também pode ser visto na íntegra, sem edição ou cortes, às 10h10 da noite, na TV Cultura. Jaime Ardila, boa noite, Jaime. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Jaime, uma pergunta que eu acho que o consumidor brasileiro gostaria de fazer para você. A GM vai quebrar? Não, a GM não vai quebrar. Não tem um cenário possível que a GM vai quebrar. O que tem hoje é um plano de reestruturação que não só a GM, mas outras montadoras estão implementando para ficar lucrativas e rentáveis no longo prazo. Por causa da recessão, por causa da dramática queda nas vendas que você já comentou, as montadoras precisam diminuir a estrutura de custos, diminuir o que nós chamamos em economia ponto de equilíbrio para conseguir ser rentáveis com um volume menor. Isso que a GM está fazendo e acho que vai conseguir fazer. Agora, Jaime, para isso a GM já demitiu alguns funcionários nos Estados Unidos. Ela vai continuar demitindo, inclusive em outros países do mundo, como o Brasil? Não, a reestruturação que nós estamos fazendo nos Estados Unidos cobre só as operações dos Estados Unidos. Tem algumas outras operações na Europa que também estão sendo reestruturadas por causa da crise lá. Em Brasil, as medidas que nós estamos tomando aqui não tem nada a ver com a situação da GM a nível mundial. Tem que ver só com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro que teve uma queda dramática durante o último trimestre do ano passado, mas que felizmente começou a ter uma recuperação muito interessante durante o primeiro trimestre deste ano. Agora estamos vendendo bem e a situação é muito mais estável. Cleide. Jaime, apesar da confiança, claro, que vocês têm na recuperação do grupo, a gente recebe notícias todos os dias de que a situação da GM está muito complicada, que existe possibilidade, inclusive, de pedir falência, concordata, enfim, a gente não sabe exatamente o futuro que ela tem. Mas eu queria saber o seguinte, lá fora já existe grupos da General Motors, como a Opel, que é o braço europeu da GM, pedindo separação, querendo se separar da matriz. Aqui no Brasil, existe essa possibilidade de, em caso a GM tenha um problema lá fora, a GM se separa e sobrevive sozinha aqui? E para o consumidor também eu queria que o senhor respondesse o seguinte, eu pessoalmente ouvi consumidores dizendo que hoje não comprariam um carro da GM por receio do que vai acontecer com a matriz, ou seja, o carro pode desvalorizar, pode ter algum problema aqui. Que recado o senhor manda para esse consumidor? Você fez várias perguntas, Cleide, então vamos responder cada uma. Primeiro, só para esclarecer, não tem uma operação da GM que esteja pedindo independência legal. O que tem é uma situação em que o governo alemão, que está ajudando a Opel, ofereceu alguma ajuda para a reestruturação da Opel, pediu uma estrutura legal em que outros investidores europeus possam ter até 50%. Mas não tem um cenário dentro dessa reestruturação da Europa em que a GM não vai manter controle. A GM vai manter controle operativo em qualquer cenário. Então, a Opel vai continuar sendo parte da GM, embora que seja com alguns investimentos, alguns investidores e acionistas europeus. Esse é o primeiro. Segundo, juridicamente, financeiramente e desde o ponto de vista de produto, todas as empresas da GM são independentes. Isso inclui a GM do Brasil. A GM do Brasil é uma empresa que é legalmente independente da General Motors, uma filial, mas é legalmente independente, constituída aqui no Brasil. Tem uma total independência financeira da GM. Tem uma total independência desde o ponto de vista de produto. Nós temos nosso centro tecnológico de desenvolvimento de produto, que é muito bem conhecido, o melhor que tem a indústria, não só no Brasil, mas na verdade em América Latina, não tem um igual ou comparável com o nosso. E, pelo tanto, não temos também uma dependência de produto. Então, desde o ponto de vista do cliente brasileiro, o primeiro é a GM vai continuar existindo a nível mundial e vai se reestruturar e vai continuar sendo exitosa e rentável. Mas, se algo acontecesse com a GM em algum outro país, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, que precisasse de uma reestruturação legal, o consumidor brasileiro não tem um impacto, porque a GM brasileira é totalmente independente. Ok, Alessia, por favor. Desculpa, é que ele não respondeu para o consumidor. Não respondeu, desculpa, Cleide. O consumidor brasileiro não tem nada de que se preocupar, porque nós temos uma linha de produto que é a mais completa do mercado.
um centro de desenvolvimento de produto que dá total tranquilidade sobre nossa existência a longo prazo. E tem também uma solidez financeira aqui da AGM, que tem uma presença já de 84 anos. Nós não começamos a fazer negócios no Brasil ontem, ou a semana passada, ou faz uns poucos anos. 84 anos de existência, de sucesso, com vários milhões de veículos já no mercado. Então, o consumidor brasileiro pode ter a total tranquilidade que não só pode comprar um veículo da GM, como estão comprando muitos, mas deve, porque a oportunidade hoje é muito boa. E vou falar para você quais são os números nossos, para que fique mais claro. A GM vendeu, ano passado, acima de 550 mil veículos em Brasil. É um crescimento de 15% comparado com 2007. Em 2009, até agora, nós temos vendido já, para o mês de fevereiro, vendimos 36 mil veículos. Para o mês de março, estamos esperando ficar próximos dos 50 mil veículos, que são números comparáveis com o ano passado. Então, qualquer especulação de que o cliente em Brasil pode estar preocupado com a situação da AGM, acho que não tem sustento na realidade. As vendas estão muito normais, até agora. Ok, Alessio. Boa noite, senhor Wagner. Alessio. O senhor parece estar bem, isso é muito bom. O senhor parece bem, isso Estou é muito bem. bom. Na questão da General Motors, cada um de nós talvez tenha a sua pergunta óbvia. A minha é óbvia. Como é que a maior corporação do mundo, a joia da coroa do capitalismo, se mete numa encrenca desse tamanho? Vicente, uma boa pergunta. O que aconteceu? As montadoras americanas, não só a GM, têm um modelo de negócios que hoje não é viável. E não é viável porque a estrutura de custos que elas têm, com os planos de saúde que têm, com os benefícios trabalhistas, com o número de empregados e com as regras que têm acordadas com o sindicato, foram muito boas durante os anos 50, anos 60, até os anos 70, porque elas tinham uma participação de mercado muito maior e porque os margens de lucratividade da indústria eram muito maiores. Mas o que aconteceu? Quando a indústria começou a virar para veículos mais pequenos, com uma concorrência muito maior e participação de outros concorrentes, que têm uma estrutura de custos muito menor, porque são novos concorrentes, não têm os benefícios trabalhistas que nós temos, virou muito difícil ficar lucrativos, especialmente em veículos pequenos. É muito difícil hoje, produzindo veículos pequenos, que é o que o mercado está consumindo, ter lucratividade se você tem a estrutura de custos que têm as montadoras americanas. A reestruturação que a GM está fazendo soluciona esses problemas. Já com o acordo que nós temos com o sindicato para transferir o plano de saúde para eles, começando em 2010, e com o acordo que nós temos de modificar substancialmente as regras trabalhistas, a GM fica muito mais próxima à estrutura de custos da concorrência japonesa, coreana, europeia. Então, é um modelo de negócios que fez crise, mas fez crise só porque as novas montadoras têm uma situação muito diferente. Elas são novas, não têm que dar os benefícios que nós dimos. Isso que está mudando e acho que vai mudar. Ok. Marcos, por favor. José Eduardo Favaretto. Doutor Ardila, vou insistir um pouquinho na linha da Cleide. A pergunta é, e os investimentos da GM no Brasil? Quer dizer, se houver algum problema nos Estados Unidos, uma concordata, ou mesmo o próprio processo de reestruturação da GM nos Estados Unidos significa um período de dificuldades lá, de aperto. Diante disso, não haveria prejuízos para os investimentos da GM aqui no Brasil de médio e longo prazo? Ou seja, a GM brasileira teria autonomia financeira para investir em novos produtos? O desenvolvimento desses produtos não seria prejudicado, visto que não há uma capacidade local para o desenvolvimento pleno desses novos produtos? A GM do Brasil faz já 4 anos que não recebe ajuda dos Estados Unidos, porque tem uma situação financeira muito boa. Tivemos já 3 anos bons na indústria, onde a GM foi muito lucrativa, e não só não tem problemas para continuar com as operações normais, mas tem suficiente liquidez, suficiente fluxo de caixa para financiar os investimentos. Nós anunciamos o ano passado
investimentos aqui na região do Mercosul, incluindo Argentina e Brasil, de $1 bilhão. Esses investimentos estão sendo feitos e, na verdade, a maioria já foram feitos e incluem o próximo lançamento do projeto Viva, que é uma família nova de veículos que vamos estar lançando em Argentina e Brasil. Além disso, nós fizemos um anúncio de investimentos de $500 milhões adicionais este ano para a fabricação de 2 novos modelos de veículos em nossa fábrica de São José dos Campos. Esses investimentos estão sendo mantidos. Eu anunciei também há algum tempo que, além do $1,5 bilhão que já estamos investindo, a GM precisaria, em Brasil, de $1 bilhão adicionais até 2012 para a renovação da linha de produto. Esses investimentos nós temos a condição financeira de fazer, temos o fluxo de caixa e as previsões para fazer. Então, além de financiar operações, podemos financiar o investimento de produtos sem dificuldade. Ok. Marcos Vinícius Gastos. Marcos. Senhor Ardila, bom, falando do consumidor que adora novidades quando se fala de carro, e tem esse consumidor que nem está preocupado com a crise, está preocupado com o que acontece na indústria automobilística no mundo inteiro, mas ele também continua querendo saber do próximo carro dele. É o que faz brilhar os olhos. E a GM já admitiu, já anunciou uma família, hoje chamada Projeto Viva, que consiste em mais de um modelo. E existe a possibilidade de produção do recém-lançado sedã Cruze no México, com vistas ao mercado brasileiro também. Então, a minha pergunta é, todo esse clima, toda essa ondulação na demanda por automóveis novos, ela pode, o senhor está confirmando os investimentos, mas ela pode provocar o adiamento de algum projeto ou talvez até o engavetamento de um projeto? Vou dar um exemplo prático. Nós ouvimos rumores de que a futura substituta de uma picape média no Brasil, da S10, já foi adiada. Nós, até agora, Marcos, não adiamos e não cancelamos investimentos em produto em Brasil. Nenhum. As decisões sobre o que fazer com nossos investimentos dependem totalmente das condições do mercado brasileiro. Não dependem da situação da indústria a nível global e não dependem da situação específica da GM nos Estados Unidos. Os planos de investimento que temos anunciado, que incluem a fábrica de motores em Joinville, os 2 veículos que falei em São José dos Campos, a família de veículos Viva e $1 bilhão adicionais até 2012 para a renovação da linha de produto, não estão sendo adiados e também não têm sido cancelados. Ok. Jaime, nós vamos fazer um intervalo dessa nossa conversa. Nós estamos hoje conversando aqui com o nosso convidado, que é o Jaime Ardila, presidente da General Motors do Brasil e também do Mercosul, e nós voltamos em instantes. Até já. Bem, nós voltamos aqui ao programa Roda Viva, que hoje discute a crise da indústria automobilística e o nosso convidado, nosso entrevistado, é aqui o economista Jaime Ardila, presidente da General Motors Brasil e também do Mercosul. Jaime, uma questão que eu gostaria que você comentasse um pouco conosco. Você falou agora há pouco da concorrência de outros países do mundo, e eu imaginei aqui mais a concorrência dos japoneses, já vista que a Toyota, inclusive, suplantou a GM como o maior produtor de carros do mundo. Mas enquanto a gente fala em que tem 30% de capacidade ociosa na indústria automobilística mundial, nós temos uma informação aqui dizendo que a China, ao invés de diminuir a produção, vai aumentar a produção em 1,5%. E, obviamente, os carros chineses também estão chegando aqui ao mercado brasileiro. E me parece que até um pouco mais baratos do carro da GM. Como você falou agora há pouco, a GM está se estruturando para vender novos carros para o consumidor brasileiro. Como é que vocês vão enfrentar a concorrência de carros como esse que nós estamos mostrando, que são carros importados da China e que já estão circulando aqui no Brasil por um preço mais competitivo? Olha, primeiro é importante entender que a produção
está aumentando em países como China e Brasil, aqueles países que têm a maior situação hoje, que são os países emergentes. A GM tem uma presença muito importante na China. Na verdade, é o líder do mercado na China. Só que na China, a GM faz isso, como todas as outras montadoras, em parceria com companhias chinas. Então, quando você fala de as empresas chinesas viram jogadores globais, que pode acontecer algumas delas, a GM vai estar participando. Então, a GM é parceira de qual empresa chinesa? A GM é parceira de duas empresas na China. Sim. Uma que é chamada SAIC, que é a maior empresa automobilística da China. Que SAIC quer dizer Shanghai Automotive. A GM é dona dos 50%. E com isso é a líder do mercado na China. E tem também uma participação em Wuling. Alguns dos produtos que você está mostrando são produtos que a GM tem alguma participação aí. Esse que nós mostramos agora? Esse não lembro se é da Wuling, mas acho que é da Wuling. E nós temos um 40% lá. Então, quando você fala de empresas chinesas que podem virar jogadores globais, nós vamos estar aí. Nós temos tecnologia que estamos desenvolvendo com eles, estamos ajudando as empresas chinesas. Esses carros são fabricados pela GM? Esse não é nosso. Não, esse não é nosso. Mas a GM tem Buick, a maior fabricante, a maior marca de veículos da China. E Buick é uma marca, como você sabe, da General Motors. A Chevrolet e Cadillac têm uma presença muito importante na China. E algumas das empresas chinesas que estão aí no mercado, que podem virar jogadores globais, não vão fazer isso sozinhos. Eles vão fazer isso em parceria com algumas das empresas internacionais. E a GM está muito bem posicionada aí. Então, a primeira coisa que precisa entender é que nós vamos participar disso. O segundo, eu acho que a GM participa com parceira de carros tão mais em conta, e aqui no Brasil os carros da GM custam muito mais caro. Mas os impostos aqui no Brasil significam pelo menos um 40% do custo do veículo. Isso é o primeiro que preciso. Na China não paga 40% de imposto? Quanto paga? Tem ideia? Não, pagam uns 6%. 6%? Lá. Sim, é muito menos. Mas o que é importante, o custo de fabricação na China é muito menor que no Brasil. Isso é verdade. Porque os salários que estão recebendo os trabalhadores na China são muito menores. Só para dar uma ideia. A média da indústria em Brasil é uma média entre 8 e 10 dólares por hora de custo, incluindo benefícios. Okay? Para um trabalhador médio em uma fábrica brasileira, recebe entre 8 e 10 dólares por hora. 8 a 10 dólares no Brasil. Na China, quanto é? Na China é uns 2 dólares. 2 dólares. E quanto é nos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje é 65 dólares. 65? Sim. Então, só para ter uma ideia de tamanho, 65 dólares a hora nos Estados Unidos. Sim. No Brasil? 8 a 10 dólares. 8 a 10 e na China? 2. Então, a diferença de custos é enorme. Isso não significa que automaticamente as empresas chinesas e os produtos chineses vão competir exitosamente nos mercados. Eu, pessoalmente, acho que vai levar um tempo. Eles têm que cumprir com as normas de qualidade, as normas de emissões, mas eles não têm? Eles têm umas normas que são muito menores. Eles têm que fazer mudanças significativas no produto para conseguir vender em nossos mercados. Então, vai levar um tempo. Eu acho que vai ser um processo muito mais lento, vai ir muito mais devagar do que a maioria das pessoas acreditam. Mas vai acontecer. Não todas as empresas chinesas vão ser jogadores importantes, algumas delas vão. E nós esperamos que algumas delas vão ser nossos parceiros. Essas gastas, por favor. Senhor Ardila, a S10 e Blazer, por exemplo, deixaram de ser produzidas nos Estados Unidos há muitos anos. E na Europa, que é um mercado inspirador para a General Motors aqui no Brasil, Vectra, Zafira, Astra, já mudaram, passaram por modificações Corsa, todos os modelos que estão aqui já não estão mais em compasso com os oferecidos para o consumidor europeu. A minha pergunta é, o projeto Viva basta para fazer essa atualização? Quer dizer, ele vai ser um carro compacto, ele entra num segmento, mas hoje o consumidor vê um pouco a linha General Motors como desatualizada diante dos mercados externos. E o senhor próprio comentou em algumas entrevistas que o consumidor brasileiro está privilegiando muito tecnologia, ele gosta de tecnologia. Como é que a General Motors vai responder a isso? O consumidor brasileiro está ficando muito mais informado, mais sofisticado, conhece muito bem o produto e gosta muito da tecnologia.
Isso sempre foi assim. O consumidor brasileiro é um consumidor que gosta dos carros. A diferença é que hoje, com o financiamento que existe no mercado e com o nível de renda em Brasil que está crescendo, esse consumidor que antes não tinha a possibilidade de comprar a tecnologia mais moderna, em alguns casos tem a possibilidade de comprar. Isso faz com que nós temos a obrigação e temos a intenção de introduzir produtos novos com a tecnologia mais moderna. E vou dar para vocês exemplos. A Captiva, que nós lançamos em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a tecnologia mais moderna que existe no mercado. A tecnologia global, com design que foi feito em nosso centro de desenvolvimento na Coreia, na Alemanha, com a coordenação da engenharia nos Estados Unidos e com todos os elementos de segurança, conforto e tecnologia que você haja no mundo. Então, já tem consumidor brasileiro, Chevrolet, que está oferecendo isso. O projeto Viva, que nós ainda não anunciamos qual é o modelo, você falou de que você acredita que vai ser o modelo, mas nós ainda não anunciamos isso. É uma família de veículos, na verdade, e uma arquitetura nova. Uma arquitetura nova desenvolvida aqui no Brasil, mas que provavelmente vai ser utilizada por outros países da GM para lançar produtos em seus mercados também. E o anúncio que eu fiz de fazer uma renovação da linha de produto até o ano 2012 inclui quase todos os nossos modelos. Vamos falar deste ano. Estamos em março. A GM lançou em janeiro a Captiva Ecotec, motor 2.4 litros, o motor mais moderno que existe no mercado, ecologicamente e desde o ponto de vista de consumo de combustível. Fevereiro, lançamos um novo Vectra, a Vectra Next Edition. Março, lançamos Vectra GT. Então, 3 meses do ano já lançamos 3 produtos. A Captiva foi lançada em novembro. Já são 4 produtos nos últimos 4 ou 5 meses. Eu acho que isso dá uma indicação do compromisso que nós temos para renovar a linha de produto e para oferecer ao consumidor o melhor que existe a nível mundial. Eu vou fazer mais um comentário. Quando você fala de ASDs, que leva muitos anos aqui no Brasil, quando você fala de alguns dos produtos da GM que levam muitos anos, você não está falando do mesmo produto que foi lançado nos Estados Unidos há 20 anos ou há 15 anos. Nós fizemos muitas mudanças com a engenharia brasileira, com a engenharia nossa, que é uma engenharia excelente, das melhores que existem no mundo, e mantivemos o nome, mas o produto é diferente. Você não pode comparar o produto de hoje com o produto que nós tínhamos há alguns anos. Temos, sim, alguns modelos no mercado que levam muitos anos com o nome porque são muito exitosos. As pessoas gostam do Classic porque não tem melhor no mercado. Gostam do Astra porque não tem melhor no mercado. E gostam da SDS, que é o líder de mercado há 14 anos, porque não tem melhor no mercado. Tem aqui algumas perguntas, por favor. Algumas perguntas de internautas e telespectadores que estão preocupados com a economia do terceiro mundo. A pergunta, quer dizer, convergem na seguinte questão. A economia do terceiro mundo será mais independente após a crise? O que o senhor acha disso? Não, mais independente não. Mais forte, sim. Eu acho que as economias emergentes, economias de lo que foi chamado o terceiro mundo, que na verdade deve ser chamado emergente, vai ter uma posição muito mais de liderança e muito mais importante nos próximos anos. Porque, claramente, está saindo melhor da crise que as economias desenvolvidas. Está em uma muito melhor posição que as economias desenvolvidas. Mais independente, não. Eu acho que a globalização, que hoje pode parecer que não foi uma boa ideia, que precisa ser reformulada, na verdade é uma situação totalmente temporária. A globalização está aqui para ficar e as economias vão continuar sendo totalmente interdependentes. Vai ser uma marolinha, então? O problema da globalização é uma marolinha, o problema econômico não é uma marolinha. Nossa, que do jeito que a gente está parecendo com uma marolinha aí para a gente. Não. A recessão mundial é uma recessão econômica séria, a maior da história, provavelmente desde a grande depressão dos anos 30, mas tem alguns países, especialmente países como a China, Brasil, Índia, alguma medida a Rússia, que está indo um pouco melhor que os demais. Doutor Ardila, uma pergunta.
a despeito de todo o esforço que a GM tem feito lançando novos produtos, é notório que, tradicionalmente, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, ela sempre privilegiou o mix de produto mais de veículos de porte maior, motorização superior. E isso não seria um dos fatores que poderia explicar o fato de, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, a GM ter sido a empresa que mais perdeu percentualmente em relação às suas concorrentes? Por exemplo, aqui no Brasil, em fevereiro do ano passado, a participação da GM no segmento só de automóveis era de 23,5%. Agora, em fevereiro, mês passado, foi de 18,3%. Quer dizer, então ela sofreu um pouco mais que as outras montadoras. Uma explicação não poderia ser o fato de que a GM é a que menos tem participação das suas vendas aqui no Brasil no segmento de veículo 1.0 em relação às demais, quer dizer, isso não poderia significar que há necessidade de uma reestruturação mais ampla e mais forte do mix da GM? Não. Deixa esclarecer. A GM tem 6 modelos. É um segmento que nós chamamos de econômico popular. Mais que nenhuma outra montadora, mais que qualquer outra montadora. Tem Celta, 3 portas, 5 portas, tem Classic, tem Prisma, então, tem Corsa, e tem Corsa modelo de hatch e tem modelo sedã. Tem muito mais que todas as outras montadoras. Só que a GM tem 18 modelos no mercado. Quando você tem uma linha de produto de 18 modelos, o mix de produto que você vai ter é muito mais rico, um mix de produto muito mais significativo que as outras montadoras. Então, nós temos 18 modelos, 6 deles são modelos que participam no segmento popular e está indo muito bem para nós. A comparação que você fez entre os 2 anos tem que ver com 2 situações. A primeira, a produção nossa em mês de fevereiro, não conseguimos aumentar a produção ao ritmo que aumentaram as vendas. A demanda ficou muito acima da produção que nós planejamos. Isso foi por causa do IPI. A redução do IPI, sem dúvida, aumentou as vendas mais do que alguns de nós esperávamos. A GM estava em uma situação de estoque mais favorável que as demais montadoras, porque nós fizemos um ajuste de estoque a fim do ano passado muito significativo. E o fizemos porque achamos que era melhor para a nossa rede de concessionários e melhor para nós. Não era bom financeiramente deixar a rede de concessionários com estoques acima de 30 dias. Então, diminuímos para um estoque abaixo de 30 dias e o mercado ficou mais forte com a redução do IPI. Aí levou algum tempo até que conseguimos aumentar de novo a produção. E a segunda coisa que acho que é importante é a GM tem clientes corporativos e clientes de venda direta muito importantes, como algumas das locadoras. Esses são clientes que não estão participando hoje no mercado, mas que vão voltar. As locadoras não estão comprando, alguns dos clientes corporativos não estão comprando porque não conseguem financiar. A GM tem uma participação de mercado muito significativa nesses clientes, tem uma preferência clara nesses clientes. Esses clientes hoje não estão no mercado e, pelo tanto, nós temos uma participação um pouco menor do mercado porque temos umas vendas maiores para esses clientes. São clientes que vão voltar. E nós temos a confiança de que para o segundo e terceiro trimestre as vendas diretas vão começar a aumentar. Doutor Ardila, o senhor mesmo disse que a GM fez um ajuste na produção, né, para adequar estoques. Tendo em vista essa retomada, ainda que em patamares inferiores aos anteriores da crise, mas está havendo uma retomada, inclusive com falta de alguns produtos, não teria sido precipitada aquelas demissões que a GM fez no final do ano passado? Nós não fizemos demissões. Essa é uma palavra errada que alguns jornalistas utilizam. Certo. Nós não renovamos alguns dos contratos temporários que estavam expirando, que não é o mesmo que demitir uma pessoa. Você demite uma pessoa que tem um emprego permanente. Nós não renovamos alguns contratos. Não renovamos alguns contratos porque a previsão que nós tínhamos de indústria para quando contratamos as pessoas é uma previsão de 3,2 milhões de unidades para 2008.
a indústria ficou em 2,8 milhões de unidades. Então, não precisávamos dessas pessoas. Ainda hoje, com o mercado, felizmente, muito mais forte, nós não precisamos desses empregos temporários, porque são pessoas que foram contratadas para uma indústria muito maior. Essa é a verdadeira razão. Nenhuma empresa gosta de não renovar contratos, porque você, o esforço que tem que fazer para contratar, para treinar, o esforço que você tem que fazer para educar essas pessoas, a contribuição que elas fazem à empresa é muito significativa. Para nós não poder renovar os contratos é um sofrimento, é uma pena, mas precisa ser feito quando você tem o número de empregos acima do que a demanda justifica. Isso é o que fizemos. Agora, com a recuperação do mercado, provavelmente as coisas podem mudar. Senhor Jaime, eu não concordo exatamente com que a dispensa de temporários não seja demissão. Gente perdeu o emprego, basta isso, seja lá o nome que tiver, acho eu. Mas eu queria voltar à nossa questão primeira, as questões óbvias. O senhor reconheceu que o atual modelo de negócio é inviável. E o senhor alinhou algumas razões. Velhos contratos, antiquíssimos contratos que vêm desde a década de 70 com os sindicatos. Sim. O senhor não falou sobre a gestão da companhia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a gestão da companhia. Eu acho, voltando um pouco para os contratos, é importante esclarecer o seguinte. A renegociação desses contratos já foi feita. Só que muitas dessas renegociações começam a regir só em 2010. Quando a GM negociou entre 2005 e 2007 uma mudança nos planos de saúde, uma mudança nas regras trabalhistas, uma mudança nas condições e benefícios dos trabalhadores, e foi um sacrifício enorme, não só para a GM, mas também para os trabalhadores da GM. O acordo foi que começaria em 2010. O que aconteceu é que a crise veio antes. E ninguém esperava a crise. Então, o que está sendo feito agora é antecipar essa reestruturação que já tinha começado. Sobre a gestão da companhia, eu tenho escutado muitas das críticas que foram feitas para a dirigência, eu respeito muito as críticas, mas se você vê, o testemunho mais importante de uma empresa é o produto. E vamos falar do produto da GM. O produto da GM nos Estados Unidos hoje. Teve carro do ano 2006, carro do ano 2007, design do ano em 2006, design do ano 2007. As ventas de todos os modelos novos da GM está indo muito bem. Malibu, o Cadillac CTS. Produto novo, um produto que está sendo muito bem aceitado pelos consumidores. O que aconteceu de novo é que a reestruturação da companhia e a mudança da linha de produto estava na metade quando aconteceu a crise. E essa é uma crise que, na verdade, ninguém antecipava. Pelo menos a magnitude da crise ninguém antecipava. Isso que vale a pena. Nós acompanhamos essa crise, no caso do General Motors, muito de perto, desde a questão Delphi. O spin-off da Delphi. E quando eu me referia à gestão, eu também me refiro à gestão anterior, década de 70, com Roger Smith, depois John com Jack Smith. A verdade, o atual chairman, Rick Wagoner, apenas é o rapaz que está segurando a encrenca no colo. Uma encrenca que foi se formando ao longo de anos. E eu senti falta na sua resposta exatamente de uma visão sobre a gestão dos últimos 25 anos da companhia. Vicente, eu não trabalhava na GM nos anos 70 e não conheci de perto. Então, a opinião que eu posso ter é a mesma que tem você, que é uma pessoa que recebeu informações, que tem lido, mas não trabalhava lá. Mas eu não estaria hoje em uma posição de aprovar ou respaldar tudo o que foi feito. Eu também tenho minhas dúvidas se algumas decisões foram corretas ou não foram corretas. Por exemplo, hoje, em perspectiva, tudo é muito mais fácil. Mas hoje, alguns dos investimentos que a GM fez em RS, em Hughes Electronics, em empresas que não tinham nada a ver com o setor automobilístico, foram investimentos que na época pareciam muito bons. Hoje eu acho que foram uma distração desnecessária para a GM e que a companhia não ficou focada
no que precisava se focar nos 70s, que era melhorar a qualidade dos produtos, o design dos produtos, responder às necessidades dos clientes. Aconteceu, perdeu o foco. Não trabalhava lá, ou não posso falar com detalhes porque não estava lá, mas eu concordo com você que tem algumas coisas que eu também não teria feito. Mas o benefício da retrospectiva é sempre muito bom. É fácil falar hoje do que outros fizeram há 30 anos. Ok, Jaime, nós vamos fazer mais um intervalo. Eu gostaria de lembrar você que o Memória do Roda Viva está disponível no nosso site, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva, onde você pode, inclusive, pesquisar aí o conteúdo do nosso arquivo e também mandar aqui os seus e-mails com críticas, sugestões. E nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. Bem, você acompanha hoje aqui no Roda Viva uma entrevista com o economista Jaime Ardila, que é presidente da General Motors do Brasil e também do Mercosul. Jaime, eu gostaria que você explicasse um pouco mais, a pedido aqui dos nossos telespectadores, tem bastante gente aqui mandando e-mails e fazendo comentários, a respeito da estabilidade ou da condição dos funcionários, dos colaboradores da General Motors do Brasil. Nós sabemos, por exemplo, que aconteceram protestos em outros lugares do mundo, na Europa. Sim. Aconteceram protestos, por exemplo, como esse que nós estamos mostrando, não é? De certa forma até mais assim acelerados na Espanha. Aconteceram também no Brasil, porque as pessoas obviamente se sentem afetadas diretamente quando a empresa não vai bem. Qual é a política que tem a gente para evitar, por exemplo, a demissão em massa dos seus colaboradores? E como eu falei com há um diálogo bom com a área sindical? O diálogo é bom. É bom? O diálogo é bom. Melhor do que no passado? O diálogo, acho que foi bom. Desde que eu cheguei aqui, nós temos um diálogo permanente. Temos sindicatos diferentes, é importante entender isso. O sindicato de São Caetano não é o mesmo sindicato que temos em São José dos Campos, não é o mesmo que temos em Gravataí. Então, um relacionamento um pouco diferente em cada fábrica. Mas, em termos de emprego, o que é importante é as decisões sobre emprego vão depender totalmente das condições do mercado local. A GM, como acho que a maioria das empresas, trata de evitar o máximo possível as demissões. Quando é que ela começa a demitir? Quando ela não tem mais, quando ela não tem mais mercado para o seu produto? É aí quando que ela não tem mais mercado, quando a demanda claramente fica abaixo da capacidade produtiva que você tem com o número de empregados que tem. Por exemplo, vamos falar, nós tínhamos até a semana passada quase 300 empregados em nossa fábrica de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, que estavam em licença remunerada. São empregados permanentes da companhia, que nós não precisávamos porque a produção estava abaixo das necessidades que nós tínhamos. Então, ficaram em casa algumas semanas. A semana passada, chamamos eles de volta e estão começando a trabalhar agora. Então, temos 300 empregados que não estavam trabalhando, que estavam em licença remunerada, agora vão começar a trabalhar. Isso para nós é uma ótima Agora, notícia. Os contratados recebem o mesmo tratamento ou não? Ou os contratados tem o seu contrato não renovado, né? Que é o eufemismo para dizer que está demitido? Não, durante o contrato, durante a vigência do contrato, o tratamento é o mesmo, é idêntico. Só que você tem alguns trabalhadores que são contratos temporários. Agora, por que os contratos temporários são importantes? Porque você tem situações em que a demanda aumenta temporariamente, a produção tem que aumentar temporariamente, mas você não tem a certeza de que esses patamares vão ficar aí. Isso foi o que aconteceu ano passado. Muitas das nossas empresas, como a indústria estava indo tão rápido, com aumentos todos os meses de 20%, 30%, começamos a contratar trabalhadores temporários para atender a demanda que nós sabíamos que seria uma demanda temporária. O país não tinha ainda as condições para ficar aí nesse novo patamar. Esses são os contratos que algumas vezes você consegue renovar, algumas vezes você não consegue renovar. Mas ainda aqueles que você não consegue renovar, no nosso caso, o caso da GM, nós temos dado para os trabalhadores a promessa de que a primeira oportunidade que o mercado nos dê, vamos chamar eles de volta.
vamos recontratar eles. Então, eles já foram treinados. Jaime, tem algum plano de demissão voluntária em andamento nas fábricas da GM aqui no Brasil, não? Sim, na atualidade não temos, mas tivemos, sim. É normal. Nós tivemos ano passado e todos os anos nós temos planos de demissão voluntária, porque tem pessoas que precisam ir embora, tem pessoas que têm condição médica que obriga eles a parar de trabalhar, e nós achamos justo fazer um programa voluntário para eles. Porque se você demite, você vai pagar só requerimento legal. Se você faz um programa voluntário, vai pagar um pouco mais do que a lei precisa. Então, é melhor para eles e melhor para nós. Eu vou usar um palavrão aqui. Qual é o turnover da GM? É muito baixo. É baixo? É muito baixo. A GM, saída e entrada de funcionário. A GM é uma das empresas que tem uma maior estabilidade de emprego no Brasil. Você pode... Isso está carimbado. Você pode assinar isso. Tem muita pouca rotação. Nós temos algumas situações, que são situações específicas, como essa dos trabalhadores temporários, que não conseguimos renovar. Mas a GM tem hoje 23 mil empregados em Brasil, nas 3 fábricas, uma das maiores empresas do país. Esses empregados têm tido uma enorme estabilidade nos últimos anos. E nossa expectativa vai continuar assim. Só que nós não controlamos o mercado, não controlamos as condições externas. É isso que vai determinar. Então, doutor... Cleide, por favor. Cleide está quietinha ali. Cleide. Apesar a gente dizer que a crise aqui no Brasil não é tão forte quanto a lá de fora, mas também não é uma marolinha, existe um problema aqui no Brasil de mercado. A gente todos os dias lê notícias de grandes demissões nas empresas e a própria GM aí não renovou os contratos de 1.600 trabalhadores na fábrica de São Caetano, aí num processo que vai até abril, né? E de 800 em São José dos Campos. Embora o senhor diga que vai depender do mercado, como que vai ser daqui para frente, o grupo provavelmente tem uma previsão do que ele pretende produzir esse ano e quantos trabalhadores ele vai precisar para isso. Então, daqui para frente, vão ficar esses cortes vão ficar nesses 1.600 e nos 800 lá de São José, ou pode ter mais? E também queria que o senhor comentasse como pode ficar o mercado brasileiro, na sua opinião, se não for renovada a redução do IPI que termina agora no final do mês. Muito boas perguntas. Vou contestar a segunda pergunta primeiro, porque está relacionada com a primeira. O patamar de indústria que nós estamos considerando para o Brasil é um patamar de uns 2,4 a 2,5 milhões de unidades para 2008, com um primeiro trimestre muito forte, quase mesmo nível do ano passado, com um segundo trimestre que depende totalmente do IPI. Então, vamos falar um pouco do IPI. Não temos certeza de que a redução do IPI vai ser estendida. O governo está ainda estudando. É uma medida que tem um impacto fiscal importante para o governo, então eles têm que fazer todas as considerações fiscais e nós respeitamos isso. Se IPI, a redução do IPI é estendida por mais 3 meses, como é nossa expectativa. Eu acho que vamos ter um segundo trimestre um pouquinho abaixo do ano passado, 10% abaixo do ano passado, mas ainda um patamar muito bom. Se não é renovada, se a extensão do IPI não é renovada, a redução do IPI não é renovada, eu acho que a diminuição vai ser muito maior. Podemos ter uma queda no mercado de 30%. Porque parte das vendas que nós fizemos durante o primeiro trimestre são compras antecipadas dos compradores. As pessoas compraram agora porque tem uma oportunidade única, não só a redução do IPI, mas melhores condições de financiamento, incentivos muito bons no mercado. O brasileiro gosta disso e está aproveitando, e faz bem. Essas são vendas antecipadas que você já não vai fazer no futuro. Então, a indústria vai ter uma diminuição nos próximos meses, seja que o IPI seja renovado ou não. Mas se a redução do IPI não é renovada, a queda vai ser muito maior, 30%. Nossa expectativa, como falei, é para uma indústria de 2,4 até 2,5 milhões de unidades. Com essa indústria, os níveis de emprego que nós temos hoje na GM são níveis de emprego razoáveis. Quando eu falo razoáveis, pode ter pequenas mudanças, você nunca pode fazer previsões de que não vai mudar uma só pessoa, que você não vai precisar contratar ninguém, não vai precisar
não renovar contratos de alguns. Mas, em geral, os níveis de emprego que nós temos hoje para esse patamar de indústria são razoáveis. Tem uma pergunta aqui a respeito da linha de produção. Como é que fica a linha de produção no projeto Viva? E uma preocupação muito grande também com relação às demissões. Quer dizer, essa linha de produção, como é que fica essa linha de produção do projeto Viva e essa demissão? Quer dizer, existe a esperança de que a demissão pode ter um freio, quer dizer, pode ficar mais amena a partir dessa linha de produção aí com o projeto? O projeto Viva é um projeto que vai começar a produção na segunda metade deste ano, primeiro em Argentina. E logo, uns meses depois, veio para o Brasil. E como falei, vai ter mais de um modelo. Vai ser uma família de veículos, não só um modelo. Então, vai depender um pouco das ventas do Viva. A nossa expectativa é que as ventas vão ser muito boas e que vão exceder nossas expectativas mais otimistas. Se isso acontecer, nós já prometimos para aquelas pessoas que têm contratos temporários não renovados que eles vão ter a prioridade. Eles têm a primeira prioridade para voltar à GM se nós não conseguimos renovar os contratos agora. Sabe, Paulo Caruso tem aqui uma ilustração de um carro revolucionário, é isso, né, Paulo? Temos aqui, olha aí, um carro de pluga na tomada, ele sai andando, isso é assim. É isso? Como chama? Esse é o Chevrolet Volt. Esse é o Volt? Chevrolet Volt, essa é muito interessante. Qualquer coincidência é mera coincidência. Não, o Chevrolet Volt, o design é um pouco diferente que não sou caricaturista aqui, então, mas a ideia é muito boa. Chevrolet Volt vai ser o primeiro carro elétrico do mercado a nível mundial. É um carro que tem uma bateria que dá uma autonomia de 64 km. Você pode dirigir durante 64 km sem precisar de combustível. Aos 64 km, se você precisa continuar, o carro tem um pequeno motor de gasolina, um pequeno motor de combustível que começa a operar e recarrega a bateria e também mantém o carro funcionando por mais uns 250, 300 quilômetros. Funciona como um gerador. Funciona como um gerador. Então, você tem um carro que tem uma autonomia muito significativa e durante os primeiros 64 quilômetros não precisa de combustível. A estadística mostra que 78% das pessoas não dirigem mais de 64 quilômetros por dia. Então, quase 80% das pessoas não vão precisar de gasolina mais na vida. Mas, se precisar, vão ter o motor de combustível que vai continuar... Esse carro vai ser vendido no Brasil? Onde é que vai ser vendido? Não, inicialmente vai ser vendido nos Estados Unidos e na Europa. Em mais uns anos, se os carros elétricos têm um futuro, têm um mercado... Vai custar muito caro? O carro elétrico hoje, pelo custo da tecnologia da bateria, é um pouco maior. A estimação que eu tenho a nível de custo é que, por exemplo, uns $3.000 mais caro que um carro comparável à gasolina. Então, por enquanto, não é um bom carro para o Brasil, que tem um custo de combustível menor, por causa do motor flex, mas para o futuro, por exemplo. Tem alguma coisa na revista também? Sim, só mais uma coisa, para recargar a bateria, você pode recargar como um celular. Você pode recargar em a 110 ou 220 durante a noite e recarrega como um celular. Senhor Ardila, aproveitando esse comentário, esse carro é uma resposta às pressões ambientais, que hoje são muito fortes no mundo inteiro. E nós já publicamos uma avaliação desse carro que causou muito boa impressão no jornalista que andou nele. Mas a minha pergunta é, em resposta a isso, em resposta a esse clima, nós não sabemos até onde as pessoas estão efetivamente dispostas a pagar bem mais por um carro que vai poluir menos. Mas existe uma predisposição a contribuir com isso, com o ambiente coletivo. Nesse sentido, a GM vai aderir à proposta do governo federal do selo verde. Mais do que isso, eu pergunto ao senhor, por que a GM não divulga, como todas as montadoras no Brasil, ela não divulga os seus dados de emissões? Não seria uma inovação, não seria um passo adiante nesse contexto? Nós não teríamos nenhum problema em divulgar. Se essa fosse a decisão do governo, se é uma decisão para toda a indústria, não temos nada que ocultar. E o governo brasileiro está indo muito rápido em
aumentar as exigências em matéria de emissões. Você sabe que já para 2012 aumentam, tanto para diesel quanto para gasolina. E para 2012, 2014, acho que vai ser as mesmas normas que temos, regras que temos em Europa e nos Estados Unidos. A GM não teria problema. Mas o selo verde vai ser aplicado nos carros da GM? Já existe uma previsão para isso? Essa é uma coisa que estamos discutindo hoje, que eu preferiria não falar publicamente, porque estamos discutindo com os colegas da indústria. Certo. Ainda não foi tomada a decisão. Que vocês poderiam começar a ser pioneiro nessa medida. Por que alguém não começa a divulgar, que aí os outros também vão divulgar? Seria melhor se fosse uma coisa coordenada, não? Porque aí você não quer dar uma vantagem competitiva para ninguém e também não quer tomar uma vantagem competitiva sem saber o que a concorrência tem. Mas se fosse um acordo entre todos, nós apoiaríamos. Doutor Ardila, voltando um pouquinho à previsão do mercado para esse ano, né? Que eu acho que é uma questão muito importante, dado as oscilações que nós estamos tendo. Quer dizer, a queda no ano passado foi muito forte. Esta breve recuperação tem sido muito importante. Eu tenho visto dados de outros países. Eu acho que em nenhum deles houve uma melhora tão significativa em relação ao fundo do poço de novembro, que nós tivemos aqui. E a pergunta que eu faço na sua avaliação, essa recuperação, a razão principal foi mesmo o IPI? E diante disso, se foi o IPI, a sua posição da GM, das montadoras, é de dar continuidade à redução do IPI ou de alterar a tabela do IPI? E que outras medidas seriam interessantes para assegurar um mercado que pelo menos fique estável, não é? Ou cresça um pouquinho, mas que pelo menos mantenha o status quo do mercado atual? Sim. Eu acho que foi, na verdade, um conjunto de fatores. Dentro deles, o mais importante foi a redução do IPI. Incluiu uma melhora nas condições de financiamento. As condições de financiamento ficaram muito difíceis durante outubro, novembro. Ajuda dos bancos estatais, especialmente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a nossa Caixa, que no Estado foi muito importante para começar a melhorar as condições de financiamento, não só porque eles diretamente começaram a emprestar e emprestaram dinheiro também para algumas das montadoras automobilísticas, mas também porque aí os bancos privados voltaram ao mercado, que tinham se retirado do mercado, eles voltaram. As condições de financiamento foram importantes. Os incentivos que as empresas deram foram também importantes porque todas precisavam diminuir os estoques e começamos a dar incentivos. Mas o mais importante foi a redução do IPI. A redução do IPI é uma redução de 5, 7% no preço, além da redução que nós estávamos oferecendo com os incentivos. Foi muito atrativa. Isso faz com que uma continuidade na redução do IPI seja muito atrativa para a indústria, muito atrativa, ágil, para o governo e muito atrativa para a economia em geral. Sim. Porque a indústria automobilística representa um percentual muito importante da indústria manufatureira total do país. E também uma señal. Como você sabe, a cadeia de fornecedores é muito importante. A cadeia que nós temos com os concessionários é muito importante. Então, cada emprego na indústria automobilística gera muitos empregos. E a señal para toda a economia seria muito boa. Mas no longo prazo, pessoalmente, eu acho que a medida mais importante é a redução dos juros. Nossa indústria é uma indústria que depende fundamentalmente do crédito. Crédito e confiança. Se a confiança dos consumidores desaparece e o crédito fica ruim, a indústria fica em problemas. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu na Europa e é o que começou a acontecer aqui no Brasil durante o último trimestre do ano passado. Eu dou publicamente todo o crédito ao governo brasileiro de ter reagido muito rápido para entender o problema e ajudar a indústria e funcionou. Seria bom dar continuidade, mas longo prazo, o governo não vai poder manter indefinidamente a redução do IPI. A perspectiva pessoal que eu tenho é que o melhor seria continuar com uma política agressiva de diminuição dos juros, diminuição da Selic, diminuição das taxas de juros dos bancos e
uma melhora nas condições de financiamento, que já está acontecendo, mas continuar com esse processo de uma forma muito agressiva. Ok. Jaime, nós vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos conversando hoje aqui com o nosso convidado, que é o presidente da GM do Brasil e do Mercosul, o economista Jaime Ardila. A gente volta já já. O Roda Viva de hoje discute aí os problemas que a crise mundial criou para o setor automobilístico, também mundial, e o nosso entrevistado hoje é o presidente da General Motors do Brasil e Mercosul, o economista Jaime Ardila. Jaime, outra questão também que os internautas, tem duas questões aqui que os internautas queriam saber de você. Uma delas é o seguinte, a gente está vendo aí que o cigarro hoje é inimigo público número 1. De 1950, né, você visse um filme do Humphrey Bogart e dissesse que o cigarro é um inimigo público número 1, ninguém acreditaria. Né? É possível dizer que vai chegar um momento que os carros também vão ser inimigo público número 2, né? Carregando uma pessoa só, enchendo as ruas, as ruas das cidades. E, aliás, até me surpreende uma publicidade que a GM está divulgando, dizendo, deixe o seu carro em casa, pegue carona. Tem essa publicidade, não tem? Tem. Né? Tem. Pegue carona com o seu... Isso é um apelo para não comprar o carro? A gente não compra o carro? Ou não é para lotar o pátio de estacionamento lá da própria GM, que fica muito cheio? Olha que corajoso o que nós fizemos. E vou tratar de explicar. Eu acho que o carro... Internauta tem razão. Se nós não temos cuidado, o carro pode virar um inimigo público. Porque está causando muita congestão de trânsito. Está causando contaminação do ambiente. Está causando poluição. Em muitos casos... Algo que antes era um prazer, que é dirigir, não é mais um prazer para as pessoas quando tem que estar no meio do trânsito, chegar tarde. Mas a necessidade de ser humano se transportar não vai desaparecer. Essa necessidade mais importante que as pessoas têm depois de habitação, depois de residência, é transporte. Então, isso vai continuar. Acho que a tarefa que nós temos na indústria é melhorar as condições, não só tecnologicamente dos carros, mas também as condições de uso dos automóveis. E a campanha que nós fizemos e continuamos fazendo é para um uso mais racional. Acho que a indústria tem que ajudar aos governos a desenhar medidas que sejam apropriadas para um uso racional do veículo. Em alguns casos, elas são transporte público. Aumento, melhora as condições de transporte público. Em outros casos, é a carona que nós estávamos propondo. Por que tem que dirigir sozinho você todos os dias? Por que não acordar com o vizinho, aí ou com pessoas que estão indo na mesma direção, para compartilhar o carro? Esse é um uso racional do carro, que eu acho que a curto prazo pode não ser bom negócio para nós, mas a longo prazo é o correto. Porque nós estamos no negócio para os próximos 100 anos. Não estamos no negócio para os próximos 2 anos ou para os próximos 5 anos. E se nós não garantimos que o carro tem um uso racional, as medidas que os governos vão tomar vão prejudicar a indústria e vão prejudicar também aos consumidores. Então, eu acho que é um dever nosso, muito além de se vende mais carros, menos carros. Não, é nosso dever, é um dever de consciência social para uma indústria que quer se manter como uma indústria líder durante os próximos 100 anos. Alessio, você ia fazer uma pergunta? Eu queria que o senhor comentasse uma observação, que é também daquelas óbvias. A corporação, ela é cultora da livre iniciativa e, obviamente, ela é contra a interferência do Estado na economia e dos seus negócios. Como é que vocês se sentem passando o chapéu para o governo americano? Vicente, hoje é um momento excepcional na história. O que está acontecendo este ano passado e este ano, algo que não aconteceu, provavelmente na história recente, provavelmente nunca aconteceu. Uma condição excepcional da economia. Nós preferimos a economia de mercado, nós preferimos a iniciativa privada,
a uma intervenção exagerada do governo, mas o que está provando a crise atual é que os governos têm um papel muito importante que jogar quando a situação vira ruim. Nós não estamos pedindo, no caso dos Estados Unidos, uma ajuda à GM grátis ou uma ajuda dos contribuintes. Sim. Estamos pedindo um empréstimo. Estamos pedindo uns empréstimos e já recebimos uma parte dos empréstimos que vamos pagar. E vamos pagar com juros. É importante esclarecer isso. Quando as pessoas falam de que o governo americano está ajudando a GM, o que está fazendo é emprestar dinheiro que vai recuperar e vai estar cobrando juros por dinheiro. E é preciso que tudo dê certo, né? É preciso. Mas está fazendo o que o mercado de capitais normalmente faria. Em condições normais, as empresas buscam empréstimos dos bancos, emitem bons e tomam dinheiro do mercado de capitais. O mercado de capitais não está funcionando. O mercado de capitais parou pela crise do setor financeiro. Então, eu acho que os governos, em uma situação dessas, têm a responsabilidade de manter a economia funcionando. E isso, em alguns casos, significa ajudar as empresas ou ajudar setores. Agora, a ajuda que está recebendo o setor automobilístico, comparado com a ajuda que está recebendo o setor financeiro, é muito pequena. Por quê? Porque o setor financeiro é fundamental para o funcionamento da economia. E por que está recebendo o setor automobilístico e não recebe outro setor da economia? Pelo impacto que o setor automobilístico tem na economia em geral. E é muito importante também que as pessoas entendam que não é a GM que está solicitando ajuda do governo americano. Todas as montadoras em todos os países estão solicitando ajuda. Porque esse é um setor que depende totalmente do crédito e da confiança dos consumidores, que foram as duas primeiras coisas que nós perdimos no ano passado. Sim. Crédito parou, setor financeiro deixou de funcionar e a confiança do consumidor desapareceu. As pessoas não querem comprar carro porque acham que vai perder o emprego, ou porque acham que algo muito ruim vai acontecer, ou porque acham que perderam toda a riqueza, o valor dos ativos. Confiança. A confiança. Essa é uma situação em que os governos têm uma responsabilidade e acho que está bem que atuem. Doutor Ardila, falar em confiança, dá para confiar no Mercosul? As medidas protecionistas da Argentina estão afetando nossas exportações para lá? Primeira pergunta. Segunda, rapidinha. Por que as montadoras estão retardando o lançamento de motor a diesel menos poluente? A primeira pergunta. No caso da indústria automobilística, o acordo do Mercosul está funcionando bem. Não estamos com restrições. Sei que existem outros setores onde a situação é um pouco diferente. Sei que tem algumas medidas protecionistas do governo argentino, mas não a nossa indústria até agora. Está funcionando muito bem o acordo. Sobre o diesel, a razão nós temos diesel que cumpre com as exigências mais altas do mercado na Europa. A única razão pela qual não vendemos esse diesel dessa qualidade aqui é porque não existe um diesel dessa qualidade no Brasil. O senhor diz o motor a diesel? Motor a diesel nós podemos... Você já tem o motor? Nós temos um motor a diesel... O problema é o quê? A Petrobras, então? Não, eu não falo que seja a Petrobras, mas é a qualidade do diesel em Brasil que tem que ser melhorada. Temos um acordo já com o governo, temos um acordo com a Petrobras, temos um acordo com a Anfávia para que melhorem os motores diesel e a disponibilidade de diesel até 2012 e vamos cumprir. Okay, tem uma pergunta aqui, aliás, várias perguntas sobre a renovação da frota. O que o senhor acha da renovação da frota aqui no Brasil? Como programa, acho que pode ser uma boa ideia. É um programa que o governo alemão já está fazendo com muito bons resultados. Escutei que as vendas em fevereiro aumentaram 25% na Alemanha. É um subsídio grande que eles estão dando para os consumidores para renovar a frota. É uma ideia que já foi discutida no Brasil há muito tempo, mas que não foi implementada. Acho que é uma alternativa também à redução do IPI, mas leva tempo preparar, leva tempo a implementar. Mas se fazemos bem, poderia ser uma ideia muito boa para manter o crescimento da indústria e também melhorar as condições ambientais. E do emprego, né? O emprego. Sabe, tem uma informação aqui, chegou agora aqui na Agência Estado, vem de Nova York. O presidente Lula está em Nova York, você sabe, inclusive, encontrando uma série de investidores internacionais.
E o título é o seguinte: Brasil não quebrou e não vai quebrar, diz Lula. E eu pergunto a você, você concorda com essa frase? O Brasil não quebrou e não vai quebrar? Concordo totalmente. O Brasil tem hoje uma dívida total que está perto dos 40% do PIB. É menor que a que hoje tem os Estados Unidos, para dar só uma indicação. É menor que a que tem a maioria dos países europeus. Então, o Brasil, sem dúvida, não vai quebrar. E a confiança dos investidores estrangeiros, acho que está mostrando isso. O país tem hoje um grau de investimento. Eu espero que vai manter durante a crise o grau de investimento. Tivemos uma saída de capitais recentemente aí da Bovespa, mas eu acho que não teve que ver com a situação do Brasil, teve que ver com a necessidade desses investidores de levar o capital de volta para os Estados Unidos ou para cancelar dívidas que tinham lá. Agora, já que você tocou nesse ponto, quanto é que a GM brasileira mandou lá para a GM nos Estados Unidos nesse instituto? Você que provocou a pergunta, eu nem ia perguntar. Não é uma pergunta muito boa. O que eu posso falar é o seguinte. Vocês estão dando uma força lá ou não? O que nós mandamos para os Estados Unidos todos os anos está totalmente dentro da política do Banco Central brasileiro. O Brasil tem umas... Isso quer dizer que você não vai dizer os números para nós? O número não vou falar, não. O número não vou falar. Mas o Brasil tem umas leis muito claras e muito estritas sobre a remessa de dividendos para as matrizes. E a GM está dentro disso, como todas as demais montadoras. Mas foi uma boa ajuda? Mais uma coisa. A política de dividendos da GM não mudou. Algumas pessoas estão falando que o dinheiro pode... você pode estar gerando caixa aqui no Brasil, mas o dinheiro pode ir para os Estados Unidos. Não é assim. A política de dividendos da GM não mudou durante os últimos anos. Os últimos 3 anos a política foi a mesma. E vai continuar sendo a mesma. E hoje eu falaria que a independência financeira é ainda maior, porque os empréstimos que o governo americano deu para a GM limitam a ajuda que a GM pode dar para subsidiárias em outros países. Pelo tanto, as subsidiárias hoje também não têm a mesma obrigação de enviar dinheiro para os Estados Unidos que tinha antes. Então, na verdade, a independência financeira é maior. Marcos. Senhor Ardila, o Brasil, a General Motors do Brasil se tornou um centro de desenvolvimento regional, um dos 5 centros, né? E a tarefa da GM aqui era desenvolver uma picape média pequena e o Hummer, né? Versões do Hummer para outros mercados. E o Hummer hoje, a marca está praticamente à venda. Então, minha pergunta é, esse desenvolvimento continua? Segundo, se ele para, isso é ruim para a GM Brasil? Outro projeto vem para cá para ser desenvolvido? O que o senhor pode falar sobre isso? É muito boa pergunta. Não. O desenvolvimento do Hummer já concluiu, terminou. Certo. Nós fizemos a Hummer 3, fizemos o Hummer 3 T, que é a picape do Hummer, isso já concluiu. Estamos desenvolvendo, como você falou, uma picape compacta para o mercado mundial, isso continua, e temos outros projetos que estão sendo desenvolvidos pela nossa engenharia. Então, eu falaria que não só não diminuiu, mas a previsão que nós temos é que o trabalho vai aumentar aqui, porque por causa dos custos e por causa da boa qualidade da engenharia brasileira e do design brasileiro, nossa responsabilidade está aumentando e vai aumentar para outros produtos globais também. Jaime, Pois não, Cleide. o brasileiro, claro, gosta de carro grande, carro de luxo, mas ele não pode comprar, ele compra o popular. Tanto que a gente tem os exemplos aí de carros como o Classic, o Uno, a Kombi, que vende bem, embora são carros bem antigos, carros sem muita tecnologia. E a tecnologia parece que sempre a desculpa é que custa caro. Isso é repassado por preço e acaba deixando muita gente sem condição de comprar esse carro. Me parece que está na mão do governo já do Lula para assinar uma lei que torna obrigatória a instalação de airbags para todos os carros a partir de um determinado tempo, talvez daqui a 5 anos. Isso vai encarecer o carro? Como é que vocês veem essa obrigatoriedade, essa medida ter vindo como uma obrigatoriedade, não uma iniciativa das empresas? Eu acho que, Cleide, é um ponto muito importante. ABS e airbags, que é o que o governo está exigindo a começar em 2014, se lembro bem, são coisas que nós
achamos normais. A tecnologia hoje, especialmente a tecnologia de segurança, precisa que o consumidor brasileiro tenha o mais moderno disso, que é ABS e airbags. Tem um custo? Sim, tem um custo. O consumidor vai ter que pagar por isso? Sim. Eu não sei quanto, mas vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Mas o nível de renta no Brasil está melhorando. A disponibilidade do crédito está melhorando. O consumidor está, como falamos, virando muito mais exigente, muito mais sofisticado. Seja que o governo faça exigência ou não para as montadoras, o futuro é para nós oferecer airbags, ABS e outros elementos tecnológicos. Então, acho que o crítico aqui não é a exigência do governo. A exigência do governo tem que ver com o timing, mas no futuro o plano nosso é oferecer de todo jeito. Mas o carro vai ficar mais caro? Vai ter algum custo, eu não posso falar qual é o custo que vai ter. Airbags tem um custo importante, ABS muito menos, mas estamos falando dos próximos 4 anos, a tecnologia vai mudar, quando a tecnologia muda, o custo diminui, então ainda é prematuro falar de quanto por esse custo. E o rastreador que o governo está querendo pôr? Estava confiante que pelo menos não perguntariam sobre o rastreador. Desculpa, mas você perguntou sobre o rastreador. Não, rastreador nós temos falado para o governo que nós temos algumas preocupações. Duas preocupações. Técnicas, e qual é o impacto que pode ter sobre o sistema elétrico do carro, e se temos já tecnologia para ter a certeza que o rastreador vai funcionar bem. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação que nós temos, que também temos expressado para o governo, é se os consumidores verdadeiramente vão ativar o rastreador. Não faz muito sentido pôr um rastreador nos carros se o consumidor não ativa. Então, a preferência nossa seria para deixar que o consumidor escolha, para nós oferecer isso através dos concessionários como uma opção e deixar que sejam os consumidores os que tomem a decisão. Seria a nossa preferência. Mas se o governo mantém a decisão de fazer mandatória, começando agora em agosto, terminando o próximo ano, vamos fazer. Estamos desenvolvendo a tecnologia já. Jaime, nós estamos chegando ao fim a essa nossa entrevista aqui no Roda Viva. Uma última pergunta, obviamente, a partir da sua visão como um gestor de uma empresa global automobilística. É possível dizer que o presidente Obama já disse a que veio? O presidente Obama tem uma situação muito difícil. Ele heredou uma situação econômica crítica, sem precedentes na história. Pessoalmente, eu acho que vai ter sucesso. Tudo o que ele está fazendo é o que precisa ser feito. As pessoas são impacientes, as pessoas esperam que a melhora seja imediata. Isso não vai acontecer. E provavelmente ele vai perder alguma popularidade durante o processo. Mas o que está sendo feito é o que precisa ser feito. O pacote de estímulo fiscal é o correto. ênfase em educação, ênfase em saúde. Atacar os problemas de curto prazo da economia, mas sem descuidar o que precisa ser feito para longo prazo, para que a economia fique forte e a sociedade fique viável. Acho que está fazendo as coisas bem. Isso vai tirar mais rapidamente os Estados Unidos da crise, na sua opinião, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos vai sair rapidamente da crise. O que não pode falar a única preocupação que eu tenho com tudo o que foi feito até agora é que o plano para o setor financeiro ainda não é totalmente claro. Eles não deram os detalhes e a confiança não voltou para os bancos e para os investidores. Essa é a área em que eu acho que muito mais precisa ser feito. Ok. Jaime Ardila, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Roda Viva. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade e também agradecer aqui a nossa bancada de jornalistas. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero lembrar aqui também que nós temos 3 operadores de Twitters que colocaram aqui na internet suas impressões e comentários sobre o nosso entrevistado, as nossas entrevistas de hoje. Bom, eu quero também agradecer aí a colaboração e a atenção de todos vocês, e nós vemos na próxima semana. O Roda Viva é apresentado às segundas-feiras ao vivo na internet e às 10h10 da noite na nossa TV Cultura, sem cortes, na íntegra. E nós queremos, então, mais uma vez agradecer a sua participação, desejar a você uma boa noite e uma boa semana. Até a próxima.